Estamos apresentando Programa Despertos, um programa para quem quer ver o invisível, ouvir o inaudível e acessar o impossível, com Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos ao Despertos, o programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. Eu sou Cris de Pascoal. Olá pessoal, boa noite, eu sou Mauro Dom Pedro e hoje apresentaremos Maria Carmen Pereda, formada em Química e PhD em Farmacologia pela Unicamp, autora da série de livros O Sol Negro, Retorno das Sociedades Secretas do Vril. E também eu tenho o segundo livro maravilhoso, que é O Sol Negro, A Cidade Secreta do Vril. E o terceiro que já está a caminho, não é verdade, Maria? É perfeito, já estamos andando com ele aí, vai ter muitas surpresas. Maravilha, né? Isso aí. E hoje, pessoal, o nosso assunto seria Illuminatis, uma visão gnóstica. Seja bem-vinda, Maria Pereda, um enorme estar contigo mais nesse programa Despertos. Obrigada, Cris, obrigada, Mauro. É muito bom estar com vocês, é uma oportunidade fantástica para a gente discutir temas incríveis. É isso aí. Maria Pereda voltando novamente com assuntos maravilhosos e super esclarecedores. Vamos lá. Aí. Olha, em tempos de muitos enganos, dizer a verdade se torna um ato revolucionário, dizia Jorge. Esse programa, pessoal, pode colidir com fortes dogmas religiosos e não é recomendado para aqueles que não estiverem com a mente aberta a essas novas possibilidades. Nosso interesse é fornecer informação e não de defender um ponto de vista ou qualquer grupo em si. A neutralidade é a única maneira de encontrar o caminho para a verdade. E esse é o nosso objetivo. É isso aí. Maria, vamos lá. Os Illuminatis têm sido culpados pelas principais conspirações mundiais. Como podemos abordar esse tema sem gerar mais confusão? Pois é difícil, não é fácil, porque é um tema tão distorcido, tão poluído, que por mais que se tente encontrar a verdade, o que a gente vai poder encontrar é um pouco de coerência. Então, o que nós vamos buscar aqui é coerência, voltando no tempo, voltando na história, para, através dela, teoricamente, usar o termo deles, iluminar. Então, essa é uma excelente pergunta, né, que você fez, e nela já temos essa problemática que se mescla a outra coisa, que é a responsabilidade em abordar um tema desse calibre e falar adequadamente para melhorar a cabeça das pessoas e não piorar. A questão Illuminati, ela vai além da configuração de uma ordem secreta. Ela tem que tratar de uma origem filosófica, religiosa, gnóstica mesmo. O primeiro aspecto que deve ser elucidado é o fato de todo conhecimento, toda informação, ser uma fonte de poder. E nesse mundo dual, né, a informação e o conhecimento, eles são manipulados pelos mais negativos, sempre em busca de um favorecimento pessoal em detrimento da grande maioria. Veja na história mais recente da humanidade, né, no mundo segmentado da ciência. Sempre que surge uma descoberta que poderia levar a humanidade para um grande crescimento, seja no campo da saúde, da energia livre, por exemplo, aquela informação ela é tomada, ela é encampada, ela é apropriada por pessoas ou grupos que têm uma ideia diferente, né, do que fazer com ela. E essa ideia geralmente está focada em domínio, escravização, manipulação e guerras. Diga-se passagem, muitas guerras. Então, a questão Illuminati, ela está dentro do mesmo esquema. Sociedades secretas, elas existem desde a origem da humanidade e dentro delas. Trata-se de aplicar o conhecimento maior no desenvolvimento humano. Dentro das bem fundamentadas, 5 espírito e intenção positiva, informações e ensinamentos circulam, ministrados por um regime de mérito por graus. Mas os mal intencionados, eles sempre se infiltram nessas sociedades, que se vestem assim, muito disfarçadamente, com pele de cordeiro, enganam, se apropriam de informações ao nível máximo possível, para em seguida gerarem uma grande desestabilização nas ordens, internamente na organização, e minarem sua estrutura com o foco de destruição. Assim, eles
saem levando uma parte dos que lá estavam em estado de cegueira pelo ego, né, os não despertos, e criam uma nova ordem, até com o mesmo nome, mas sem nada a ver com o original, nem em princípios, muito menos em atos. Então, esta nova organização trata de atuar na medida inversa da primeira, usando o que aprendeu na polaridade inversa, totalmente em nome do ego e do aprisionamento da mente, né? Usando pelo seu próprio benefício. Então, essa é a história de muitas ordens. Não é somente da ordem Illuminati. Isso é algo clássico, também encontrado no mundo das ciências, nas filosofias, e mesmo na história oficial do mundo, o que se conta em livros de história. Não é exatamente a história que aconteceu, a história das guerras, não é a história que está lá no livro de história. Então, deturpações, desinformação, contra-informações são o que deixa as pessoas confusas. Então, não tem como até julgar a mente das pessoas, porque elas se baseiam em informações clássicas e elas ficam somente confusas, julgam mal. Então, por exemplo, maçons, eles não são todos iguais. As maçonarias, não é porque chama maçonaria que são todas iguais. Suas organizações podem variar um pouco ou totalmente. O mesmo acontece com os que se intitulam Illuminati, ou até com os que carregam um novo nome, levando a mídia populista, por desinformação completa, a chamar vários grupos, organizações que têm outros nomes e até famílias da poderosa elite de Illuminatis, quando eles não o são. E geralmente são até inversores, né? Olha só, hein? Quanta confusão, mas a Maria vai esclarecer tudo isso aqui, nesses programas. Vou fazer o possível. Maria, como podemos diferenciar isso tudo, hein? Vamos usar por partes. Uma verdade existe. Os que mais erram em considerações e julgamentos são os que acham saber algo e não os que não sabem. Então, quem geralmente mais erra nas considerações com relação aos Illuminatis são os que ouviram algo, leram algo, então aí eles caem geralmente na armadilha da falsa informação, da contra-informação, da desinformação e repetem. Eles viram que na mídia populista se chama de repeaters, saem repetindo o erro, fazendo daquilo uma verdade por avalanche, né? Então, o estudo profundo e a lógica é a fonte da sabedoria. Então, nós vamos tentar usar lógica aqui. E esse é um dos mais importantes princípios da Illuminati, os iluministas. Eles querem lógica e sabedoria, os verdadeiros, né? Para poder entender, nós teremos que voltar muito no tempo, falar de contos míticos, místicos, religiosos e conhecer uma religião perdida no tempo, a religião dos Illuminatis. Perfeito, Maria. Excelente abordagem. Maria, você se refere aos princípios da gnose? Existe ou existiu a gnose Illuminati? Sim, existe, é exatamente disso que nós vamos tratar agora. Então, gnose, filosofia, objetivos, métodos, estratégia, organização e visão política, né, aos poucos, não só agora, porque nesse programa não cabe tudo isso, nós vamos dividir provavelmente esse tema em 2 ou 3 programas, e a primeira parte, que é a parte que volta no tempo para trazer as pessoas de trás para frente. Então, para tal, precisaremos de pelo menos mais um outro programa. Portanto, é apenas, considerem esse uma introdução ao mundo da gnose. Então, em primeira mão, vamos delinear a religião e a filosofia da antiga e controversa sociedade secreta conhecida como os Illuminati originais, na qual o famoso sábio, matemático e filósofo grego Pitágoras, por volta de 500 a.C., foi o seu primeiro grão-mestre. Quando eu falo que Pitágoras foi um grão-mestre Illuminati, as pessoas fazem, né? Pois é, mas não do jeito que vocês estão pensando. Ele era um iluminista. Somente depois é que nós vamos analisar os Illuminatis da Baviera, ok? Não confunda os Illuminatis da Baviera com os Illuminatis pitagóricos, né? Nós temos influências e eu vou mostrar no próximo programa os da Baviera e a parte dos Illuminatis pitagóricos que entrou ali. Então, a sociedade secreta dos Illuminatis, ela existe até hoje,
mas mais precisamente montada dentro do padrão gerado por Adam Weishaupt, ou Weishaupt, em alemão, melhor, em 1º de maio de 1776, na Bavária, ou Baviera, como queira pronunciar, que era na Alemanha. Então, Weishaupt nomeou a Ordem dos Perfectibilistas. Então, ele buscava o homem aperfeiçoado, por isso falou Ordem dos Perfectibilistas, adotando o codinome de Irmão Espartacus. Depois nós vamos falar de Espartacus e a influência de Espartacus para a libertação de um aprisionamento, né, digamos, de poucos dominando a muitos. E Espartacus quebrou esse grilhão, por isso que Adam Weishaupt usou o seu codinome como Irmão Espartacus, alegando ser um libertador da consciência humana, arrebatando o homem de dogmas e religiões que os escravizavam. A ordem, ela não era igualitária ou democrática. Aliás, Illuminati não tem nada a ver com democracia. Sua missão porque eles não veem a democracia como positiva, e eu vou explicar só no próximo programa. Sua missão era a abolição de todos os governos monárquicos e religiões do Estado na Europa e suas colônias e introduzir a meritocracia. Princípios que abordaremos no caminhar das próximas entrevistas, tá? A meritocracia é uma forma de governo muito interessante. Nós vamos abordá-la depois. Poxa, Maria, eu não sabia que o Pitágoras era Illuminati, hein? Pois é, foi o primeiro grão-mestre. Que interessante, hein? Então, vamos lá. Eu acho que um termo mais correto para o Pitágoras, mais do que chamá-lo apenas como Illuminati, seria chamá-lo de um grande iluminista, né? Que montou uma escola de mistérios com os princípios que posteriormente foram incorporados e foram realmente chamados de Illuminati, incorporando os principais pontos de vista do desenvolvimento do homem em direção ao caminho de iluminação. Segundo a própria ordem clama, a religião Illuminati é a mais altamente desenvolvida expressão de gnosticismo e é chamado de iluminação ou iluminismo. Toda vez que fala assim, o iluminismo, lembre que isso saiu da origem da fonte Illuminati. Então, Platão, se você não sabia do Pitágoras, ouça essa. Platão foi um dos membros da ordem, mas ele foi expulso logo nos primeiros graus, porque ele não conseguiu manter o sigilo necessário. Uma das coisas mais importantes da ordem Illuminati é o sigilo. Nenhum membro pode declarar-se Illuminati. Os maçons gostam de dizer, eu sou maçom, né? Um Illuminati, se perguntado, você é Illuminati? Ele vai dizer, não, de jeito nenhum. Então, se é ou não é, a resposta sempre será não, eu não sou. Em muitas de suas ideias, do Platão, né, encontra-se o iluminismo clássico espalhado pelo mundo, pelos seus membros e até os seus discípulos. Então, Platão, ele pegou as ideias Illuminati nos primeiros graus, até a sua expulsão por falta de sigilo, e difundiu várias delas dentro daqueles conceitos filosóficos que ele lançou para frente, fora o fato dele ser o que saía fora do Platão, é que ele era machista, né? E os Illuminatis, iluministas, não são machistas, ao contrário, eles reconhecem a divindade feminina e a mantêm em equilíbrio. Na ordem Illuminati tem homens e mulheres com iguais poderes, né? Então, a religião Illuminati ela é dedicada a levar a iluminação ao iniciado. Ela tem muitos paralelos com as religiões do leste, tá? Ela tem paralelo com o hinduísmo, budismo e taoísmo. Ela rejeita veementemente as religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo. Então, novamente, ela é a favor e se mantém correlata em muitos princípios do hinduísmo, budismo e taoísmo. E ela rejeita veementemente as religiões abraâmicas, que são as três grandes, judaísmo, cristianismo e islamismo, considerando-as arte do demiurgo, que é um inferior cruel, uma espécie de deus demoníaco, um falso deus, que se veste como deus real e que tem infligido horrores a toda a humanidade. Essa é a opinião deles, né? Ao olhar o Antigo Testamento e a Torá, eles reconhecem um deus, falso deus, aprisionador e que inflige dor à humanidade.
Daí que já encontram os típicos inimigos dos Illuminati, né? Então, se você vê que eles eram a favor de certas religiões e contra as três maiores, já dá para ter uma ideia do problema do embate Illuminati com quem eles se batem e por que as distorções vieram acontecendo, que a gente vai evoluir um pouquinho depois. Ok. Ok, Maria, ok. Maria, quer dizer que desde a origem dos tempos, os Illuminati se opõem a essas três religiões, que na verdade foram surgindo uma atrás da outra. Considerando a linha do tempo, aumentando o contingente contra a religião iluminista? É o que aconteceu, né? Porque quando a Illuminati surgiu com Platão, com Pitágoras, depois veio Hipátia e Platão e depois Hipátia bem mais para frente, na Hipátia é que o cristianismo estava se formando. Já existia o judaísmo, com quem eles já tinham problemas de oposição, mas aí veio duas mais fortes na sequência, que foi o cristianismo e o islamismo. Então, o que aconteceu? A opinião deles foi sendo restringida, o contingente do que eles consideram inimigos ou opositores foi aumentando, porque essas religiões não querem iluminar, elas querem aprisionar a mente. Veja o que acontecia na Idade Média, que nós vamos abordar um pouquinho aqui, né, que levou às trevas do conhecimento, e o iluminismo do Illuminati quer ativar ciência, tecnologia, informação, conhecimento do homem como um Deus divino e não como um Deus separado. Então, a incompatibilidade era enorme, né? Então, nos documentos gnósticos da ordem, eles levam a questionamento coisas como essas aqui. Você já leu o Antigo Testamento? Se sim, encontrou um Deus demiurgo que é elitista, elegendo o seu povo em detrimento de outros, chamando-os de o povo escolhido, e ordenando a matança em grande escala, um verdadeiro holocausto de outros povos, com uma ligação ancestral comum aos mesmos hebreus. Por incrível que pareça, diz os documentos iluminados, em comandos de ódio, raiva, ciúmes, capricho, vaidade, é esse o Deus que se encontra nessas escrituras cristãs e escrituras hebraicas, judaicas. Porque esse Deus prometeu a eles uma terra, Canaã, que pertencia a outros? Porque esse Deus participou ativamente no genocídio dos cananeus, entre outros povos assassinados por eles? Então, na gnose Illuminati, é feita a pergunta: você não acha o comportamento desse Deus muito estranho? Lembre-se que, em seu nome, ele mandou Abraão sacrificar seu filho Isaque, para que a ele fosse provado seu servilismo. Novamente é feita a pergunta: que tipo de pai ordenaria uma coisa dessas a seu filho? Assim, continuam os documentos da Gnose Illuminati. Entre outros conceitos na Gnose Illuminati, o Deus dos Hebreus, ou do Antigo Testamento cristão, é considerado o inversor, o Satã, e não o Deus. Okay? Assim, declaram que a religião Illuminati é o iluminismo orientado para a evolução e não para a repressão, com um foco no racional, no científico, no desenvolvimento da matemática e religiões focadas no princípio verdadeiro da luz. Agora temos, bem delineado os primeiros inimigos da ordem, primariamente formada por Pitágoras e seus descendentes, conforme a linha do tempo de cada um. Nossa, cada coisa lógica, né, Maria? Maria, qual é a origem dessa religião iluminista? Ok, então aqui nós vamos entrar numa parte mítica, né? Então tem uma desconsiderada em algumas coisas, que não quer dizer que é a verdade, mas é a fonte mítica da coisa. Então, vamos lá. Então, primeiro é bom definir um conceito fundamental dessa ordem, ok? Então, voltando no tempo, olhando a história que eles consideram de aprisionamento da mente, dada pelo demiurgo, o falso deus dos hebreus, né? Eles, os que seguem mais fortemente os princípios originais, de acordo com o ponto de vista deles, se declaram uma antiga sociedade secreta que procura trazer uma nova ordem mundial sobre, note, essa nova ordem mundial é
para ser reposta sobre a velha ordem mundial ainda imperante, que é a mesma ordem mundial que os donos do mundo hoje falam que querem fazer uma nova ordem mundial, que é uma mentira. Esses donos do mundo de hoje querem manter uma velha ordem mundial chamada em confusão de nova ordem, tá? Isso nós vamos falar nos capítulos seguintes dessas entrevistas do Desperto sobre os Illuminati, que eu vou esclarecer mais para frente. Então, essa velha ordem mundial é a que domina desde os tempos antes dos tempos, tá? E desejo lembrar que a cada um de nós, os Illuminatis do bem, seres humanos, que trazemos Deus dentro de nós e que podemos nos tornar semelhante a Ele, expressando a plena divindade na raça humana. Para os Illuminatis, Deus não está no céu e nós na terra. Eles são bem claros. Deus entrado dentro de nós, e a partir desse encontro, nós nos tornamos sua imagem e semelhança. Então, os 10 mais influentes grão-mestres da Illuminati do passado mostram muito bem, pela sua filosofia, esse princípio, né? Só tem uma coisa que vocês vão achar estranha, que é o primeiro mestre Illuminati, que pode ser que seja uma consideração mítica, ou até tenha a ver com uma questão real. É que não existe comprovação da existência, a não ser das escrituras sagradas hebreias e cristãs, do rei Salomão. Segundo os Illuminati, o rei Salomão existiu, isso é uma questão, cada um julgue de acordo, ok? E esse rei Salomão, ele era, na verdade, um criador de uma ordem da qual o iluminismo estava presente, e ele já sabia do demiurgo hebreu, então ele se opunha a isso. Quando ele faleceu, aparentemente o seu filho perdeu o controle disso e o reino se separou em 2. Ok, então podem considerar isso real ou mítico, mas faz parte da mitologia, misticismo, gnosticismo Illuminati. Pitágoras existiu, então este foi o primeiro grão-mestre, Heráclito, Empédocles, Simão o Mago, Hipátia, Leibniz, Weishaupt, Goethe, o grande escritor, foi o outro mestre Illuminati, e Hegel. Esses são os 10 mais famosos, ok? Ok, Maria, perfeito. Maria, quem é então Deus para os Illuminatis? Ok, então se eu pedir um desconto com a questão mítica, vamos pedir um duplo desconto, porque isso pode ser uma questão mítica, mas essa é a filosofia inserida, e pela filosofia você observa a intenção. Então vamos lá. Então no lado gnóstico, os Illuminatis são nomeados por eles, né, eles dizem isso nos seus documentos, mensageiros do verdadeiro Deus. Esse verdadeiro Deus não é o da Bíblia, que ele é o inversor, segundo eles. Esse verdadeiro Deus se chama Abraxas, com X, Abraxas, quem for pesquisar. Onde a missão declarada é reunir a humanidade com o verdadeiro Deus até que não mais exista um distanciamento entre o homem desperto e Deus. Veja bem, se a gente lê isso, a gente só vê boa intenção, né? Eles usam a união entre o gnosticismo e a ciência, a física quântica, a matemática e todas as outras ciências para trazer um entendimento maior sobre essa essência única de unificação e manifestação do Deus em si mesmo, reconectando essa memória perdida no tempo e suprimida pelas religiões abraâmicas, cristianismo, judaísmo e islamismo, que colocam Deus lá em cima, o homem aqui embaixo, um servidor, um escravo, um pecador, né? Enquanto que os Illuminatis veem a divindade no homem e não tem nada dessa de pecado original e por aí vai, né? Então, os antigos documentos Illuminati, eles declaram que a ordem foi fundada pelos iluminadores, chamados de Fosters, uma espécie de anjos, mas eles não dão essas coisas de anjo, eles chamam apenas de iluminadores, os Fosters, enviados pelo Deus verdadeiro, o Abraxas, o verdadeiro Deus, para opor-se à maligna influência dos arcons do demiurgo e prover à humanidade meios de escapar de suas armadilhas.
Os antigos e originais membros da Illuminati, a quem os Fosters doaram o conhecimento da real natureza da divindade, eram homens místicos, filósofos e nômades. Eles clamam, né, que foi um iluminado por um desses Fosters e que, na verdade, criou uma ordem em oposição à religião hebraica, como eu mencionei um pouquinho atrás. Tá? Então, assim, até a própria maçonaria, a não corrupta, a maçonaria de boa intenção que existe, a própria Rosa Cruz, entre outros, até uma parte do pensamento e gnosticismo templário está envolvido com esse gnosticismo Illuminati. Tá? Então, somente após o século VI a.C. é que os Illuminati se fortaleceram e ampliaram sua ordem, e fazendo o espalhamento da ciência, sabedoria filosófica, através do trabalho de Pitágoras, que é um grande marco, sem dúvida nenhuma, e depois foi considerado o grão-mestre, até que ele sumiu, né? Infelizmente ele foi, pelo que eu me lembro, assassinado, né? Pois é, né? Bom, que outro grão-mestre, importante grão-mestre Illuminati do passado, você gostaria de abordar nesse nosso tempo escasso do programa? Como a gente não tem muito tempo, não dá para falar muita coisa, né? Mas eu preciso falar da Hipátia. Hipátia é uma cientista no meio de homens. Ela foi uma grão-mestre. Então, no longínquo ano de 355 depois de Cristo, já existia o cristianismo, ele tomava força, né? Nesse momento, e começava a matar todo mundo, né, na Europa, diga-se passagem, os grandes assassinatos, os holocaustos feitos pelo cristianismo, começam aí no ano 300, e em 355 já eram profundos, né? Nasceu na cidade de Alexandria, Hipátia, no Egito, a notável filha de Tel, que era um professor e diretor da Biblioteca de Alexandria. Ela foi educada para se tornar um protótipo de perfeição e virtuosidade, né? Não é só educação, ela tinha talento, né? Mas a ascensão de uma mulher prodígio naquela época já chocava os preconceitos do país, pelos fundadores da própria filosofia helenista, né? Como eu falei, o próprio Platão e Sócrates, eles eram machistas, né? Então essa filosofia típica helênica já era complicada e já impedia as mulheres de se desenvolver. Então já tinha uma oposição pelo helenismo, e depois surgiu e se fortaleceu essa grande oposição com o crescimento do cristianismo, que já estava se infiltrando ali no Egito. Então Hipátia acabou por exceder tudo e a todos. Imagina uma mulher superior aos homens da época, tornando-se um dos nomes mais respeitados da matemática, astronomia e filosofia. Eu digo que é o Nikola Tesla do passado, porque ela foi apagada da história. O Nikola Tesla foi apagado, né, muito depois, e agora que lembram de Hipátia, né, tanto tempo depois, 2000 anos depois, estão lembrando dela. Então, entre os seus feitos, pode-se incluir o aperfeiçoamento do astrolábio, que é um instrumento que, 1000 anos depois, ajudaria os portugueses a conquistar o globo pelos mares, assim como um conjunto de textos, onde ela explica, com extraordinária simplicidade, algumas das grandes e complexas ideias científicas e filosóficas do classicismo helênico. Para essa mulher, o conhecimento devia ser acessível a todos. Ela era uma asceta, ou seja, era virgem, renunciou até o fim da sua vida a qualquer prazer carnal. O seu corpo devia ser, portanto, na sua opinião, de sua exclusiva propriedade. Porque se ela casasse naquela época, o que acontecia? O marido ia proibi-la, né, de fazer o que ela fazia, que era dar aula, falar para o público. Ela teria que ficar em casa e ter filhos. Por isso ela decidiu não ter. Então, com o passar dos anos, os seus alunos se tornaram os homens mais poderosos de Alexandria. Um forte testemunho da influência que ainda ela detinha sobre eles era o fato dos magistrados da cidade, eles recorriam a ela pedindo aconselhamentos, e as decisões da cidade eram muito em função da opinião de Hipátia, né? Uma mulher fazendo isso era um escândalo na época. Mas os tempos se tornaram cada vez mais perigosos, o ambiente social e político e religioso era demasiado volátil, que Alexandria estava a tornar-se um fervilhante caldeirão de intolerância entre cristãos, judeus e devotos do politeísmo, que eram os helênicos. Então, os distúrbios e massacres, holocaustos mesmo, por motivos religiosos, eram o pão nosso de cada dia. Veja bem que é contra isso que os Illuminati sempre se manifestaram, né? Os dogmas horrorosos de religiões aprisionadoras da mente,
né, e as tradições helenistas também, queira ou não, também eram machistas, e isso tudo, na opinião Illuminati, tinha que entrar em decadência. Por isso que a Hipátia, como grão-mestre Illuminati, queria trazer informação, porque somente com conhecimento e iluminação é que ela achava que ela poderia diminuir esse holocausto que acontecia entre as religiões, né? Depois de ter enfrentado o machismo, que foi legado pelos pesos pesados da filosofia clássica, agora ela estava sendo praticamente caçada pelos teólogos da igreja cristã. O próprio São Paulo, numa de suas epístolas, ele protestava: não permito que mulher ensine, nem use de autoridade sobre os homens, mas que esteja em silêncio. Então a Hipátia pegava isso e combatia com fervor, né, porque ela era uma Illuminati. Acusada em praça pública de ir contra os costumes morais da época, eles achavam imoral, né? Não o fato, ela não tinha homem nenhum, né? Então ela não era imoral, mas ela era imoral porque ela ensinava, né? Então ela ia contra aquilo que os bons tementes a Deus teriam que fazer. Então uma cientista e filósofa foi igualmente acusada de ser bruxa, né? Porque para o cristianismo esse conhecimento era coisa de bruxo, né? Uma consequência infeliz de ter profundos conhecimentos de astronomia e matemática, numa época em que a ignorância agraçava como se fosse a peste negra, né? Eis como acabou por tornar-se num alvo de uma turba de fundamentalistas cristãos que avançaram sobre ela, a assassinaram e a esquartejaram, até a pele dela foi arrancada, fora os membros, né? Então, a morte de Hipátia em 415 depois de Cristo, ela acabou por marcar o fim de uma era de racionalidade e conhecimento e a entrada na chamada Idade das Trevas. A ciência iria emudecer, o iluminismo, Illuminati, iria emudecer até o Renascimento, e a voz emancipada das mulheres demoraria a aparecer, porque a voz das mulheres aparece quando o iluminismo, Illuminati aparece. Então, os cristãos assassinaram centenas de mestres Illuminati da época, junto ao conhecimento, né, descobertas, tanto no campo da ciência e filosofia, foram destruídas, levando a um cenário de desconhecimento, falta de sabedoria e cegueira ideal para a implantação de uma religião de escravização, prisão mental, porque ela usa da ignorância para dominar o seu povo. Assim foi a era das trevas do conhecimento e total falta de razão que conduziu à Idade Média, e a falta dos Illuminatis originais fez com que isso se permanecesse por mais tempo. Impressionante, né? Impressionante mesmo. Maria! Como a religião, né, presta um desserviço, às vezes, à humanidade, né? Pois é, sem dúvida. Maria, você poderia dar suas considerações finais sobre o assunto? Sim, para a gente poder depois abordar um próximo programa e ampliar esse conhecimento, vamos fechar aqui dizendo assim: para os Illuminati, na opinião deles, né, a correta religião e filosofia, se é que tem que existir uma religião, seria correta religião e filosofia, ela deve seguir os preceitos dos mistérios a serem revelados, descobertos, à medida que cada um estiver pronto para encontrar a verdade. Porque, na opinião deles, quando a pessoa só recebe a informação quando ela está pronta, ela tem menor chance de virar para o que se chama de o lado negro da força, né? Ela é preparada para receber aquilo que ela tem condição de usar, para usar bem e não usar mal. Por isso que a religião dos mistérios, que é o que eles pregam, é melhor do que o oposto a isso, que seria a religião da revelação, que é o que as três grandes religiões fazem, elas revelam, onde a verdade lhe é dada, lhe é imposta, é escrita em um livro onde supostamente tudo está contido, é inquestionável e nada mais deve ser considerado, ok? Então, segundo eles, a falta do processo da autodescoberta leva à estagnação e à confusão, ideal para o domínio de terceiros sobre aqueles que assim se deixam subjugar, ressaltando a fé cega sobre a razão, fundamental para o iluminismo, e o aumento da superstição e a intolerância pelo decréscimo do conhecimento, dando vazão ao falso moralismo, conceito de pecado original e karma,
ao invés da liberdade de escolha. É assim, tudo se reflete na sociedade, na política, na economia, onde poucos impõem a muitos o que devem e podem fazer. Então, nos próximos programas, nós vamos evoluir a partir do Império Romano, entendendo a estruturação política e econômica do mundo, a interferência entre os falsos e verdadeiros Illuminati, até a gente atingir o que se chama, o que eu acho que pode ser uma melhor compreensão para essa confusão dessa história toda que se coloca na mídia. Muito legal, né? Maria, a gente vai ficando por aqui porque, infelizmente, o tema é fantástico, mas o nosso tempo é curtinho aqui na rádio. Sim, sim. Eu gostaria que você passasse os seus contatos para quem quiser adquirir seus livros e você vai estar de volta aqui novamente, né? Sem dúvida, com o maior prazer. Então, quem quiser entrar em contato com a gente, conhecer o trabalho, é facebook.com/Sol Negro Livro ou www.osolnegro.com.br. Um abração para vocês, muito obrigada por tudo. Imagina... Gratidão, Maria, gratidão, Mauro Dom Pedro, gratidão, internautas, gratidão à Rádio Excel, a Suzana Saraiva. Porque o mundo aqui nesse programa, gente, o mundo aqui é de quem, Mauro? O mundo é dos despertos. Pessoal, muito obrigado e até o próximo programa Despertos. Até mais, Cris. Tchau, tchau, Maria. Tudo de bom. Até mais. Gratidão. Acabamos de apresentar Programa Despertos.